Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o profeta Muhammad, sua purificada linhagem, sobre todos os profetas e mensageiros de Deus. Muito boa noite a todos os irmãos que compareceram aqui para este encontro e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais um encontro que é hoje o 23º encontro de diálogo interreligioso entre islamismo e cristianismo, hoje sobre o tema ser humano e seu propósito na criação no Alcorão e na Bíblia. Temos a grande satisfação de receber o nosso querido convidado de hoje para este programa, o padre Dorival Ferreira Leite. Ele é teólogo, líder religioso e responsável pela paróquia Imaculado Coração de Maria. Seja muito bem-vindo, padre, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Também fará parte aqui, vai dividir a mesa, o Sheikh Mahdi Elahi, que é mestre em teologia islâmica e diretor do Centro Islâmico Imam Al-Mahdi de diálogo no Brasil. Estes diálogos que vêm trazendo um novo modelo de aproximação entre os dois povos, nações, pessoas, para que possam se conhecer um pouco mais no meio de tanta desinformação, no meio de tanta guerra de informação que existe. Esses diálogos são pequenos exemplos, para que a gente possa se conhecer melhor. E o formato deste diálogo sempre é da seguinte maneira: o convidado, ele, por ser o nosso convidado, começa o debate por aproximadamente 15 minutos, faz a sua apresentação, em seguida o sheik faz as suas considerações e no final ambos eles podem abrir ali o debate, fazendo algum comentário, fazendo algum acréscimo ou até perguntando, tirando alguma dúvida, provocando alguma questão. Novamente, muito obrigado, padre, pela participação, e vamos convidar o senhor e o sheik para formarem a mesa e começarem o programa. Muito obrigado. Saúdo então a comunidade islâmica aqui presente, bem como a minha saudação ao sheik pelo convite e pelo desafio, que embora eu digo que nesses dias foi um momento também de suor para poder extrair e partilhar esse conhecimento a respeito do propósito da criação do homem na perspectiva do cristianismo, E a base dessa nossa fala é o livro, claro, do Gênesis. E neste livro, ele não tem o objetivo de ser e apresentar uma verdade científica ou filosófica, mas de fazer uma construção mítico-religiosa, e nem por ser mítico que ela é desprovida de verdade. Muito pelo contrário, o pensamento mítico é uma construção de explicar, de buscar na sabedoria dos povos a explicação da relação sempre
daquilo que está na origem. Por isso, quando nós falamos do Gênesis, é interessante sempre observar de que é a busca pela origem. Mas o que está na origem? Uma coisa que é clássica. O começo, quando a gente começa a especular sobre o começo, nós nos daremos conta que nós não estamos no começo. O começo, a gente só é a partir de que alguém passou a dizer para nós o que somos. Então o começo já está lá antes de nós. E é com esta busca, com essa tentativa de buscar, e é a partir das narrativas em que se constrói todo esse arcabouço do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou a terra. No princípio, Deus fez o homem. Então, se nós consideramos toda a narrativa da criação no Gênesis, nós temos como objetivo construir uma unidade. Porque quando a gente pensa na criação, logo nós vamos estar trazendo presente a aliança que Deus faz com o seu povo. Essa primeira aliança que é feita com Abraão, aliança com Moisés, aliança com Jacó, e assim nós podemos pensar em todas as alianças, que é o modo de Deus estabelecer e dizer: eu estou no meio de vós. A criação, a narração da criação é a construção da consciência de que Deus está presente no meio do povo e fazendo história com o povo. Bem como então, uma outra coisa que devemos sempre levar em consideração, de que na descrição do Gênesis, o mundo é criado em 7 dias. Primeiro dia, a criação da luz. De fato, é a luz que se coloca em claro aquilo que se pode conceber. Nós só vemos, se dizemos assim, isso existe porque vemos. E só vemos quando está a luz. Se nós estamos numa sala escura, podemos saber até o que temos dentro daquela sala. Mas só veremos as coisas e definiremos as coisas que estão ali quando se faz a luz. Então, o segundo dia é o dia da criação e da separação do céu e das águas. Terceiro dia, a criação da terra, na qual se coloca o limite, é como quase que um emergir da terra que sai submergindo e separando as grandes águas. E o quarto dia, o dia da criação do firmamento. O quinto dia, a criação dos seres vivos que sobrevoam os céus e a criação também dos animais marinhos. E no sexto dia, é a criação do ser humano. Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus sempre no sentido de que a imagem se refere àquilo que se é. E semelhança está na ordem do fazer. Não que o ser humano seja Deus, mas ele é feito por esse outro que é totalmente outro, que chamamos Deus. Então toda a criação é sempre uma relação de um eu que se questiona quem eu sou, nesse encontro com um tu. E é esse tu a quem o eu se indaga é que pode dar resposta sobre quem eu sou. Então a narrativa do Gênesis é a descrição de toda uma relação de alteridade. E aí 2 verbos são muito importantes, que também encontramos no livro do Gênesis, que é o verbo criar e o verbo soprar. O verbo criar está associado de que Deus, do pó da terra, plasma o homem. Como arquiteto, como um oleiro, plasma o homem. Plasma esse ser humano. E o sopro é aquilo que é da comunicação de Deus e que faz então este ser criado, um ser que tem uma respiração, que tenha uma linguagem, possuidor de uma linguagem. E é por esta linguagem que ele então se comunica com as coisas. E aí observamos que no livro do Gênesis,
os animais e as coisas são levadas até o homem para poder, por conta que ele é possuidor de linguagem, possuidor da comunicação, para dar nome às coisas. E aí então o ser humano vai, esse primeiro que é chamado Adão, o Adão, que é, em outra palavra, é aquele que tem a cor da terra, aquele que tem a cor da argila, é aquele que é humus da terra. Então, como uma propriedade comum a toda a humanidade é ser humano. Então esse Adão não é uma figura singular no sentido de que é um ser único, mas é a propriedade relativa a toda a humanidade. E a ele então cabe a missão de dar nome, nomear, possuidor de uma linguagem. Só que nesta situação de que ele vai nomeando as coisas, ele vê que não há uma reciprocidade de comunicação com a criação, porque ele não se vê em relação de igualdade. E é por isso que o segundo passo, nesse sentido, se podemos dizer assim, não cronologicamente, mas como uma consequência dessa inaptidão do ser humano de não reconhecer na criação alguém que fosse correspondente à criação da mulher. A mulher como alguém com quem ele pode corresponder, com quem ele pode dialogar. E então, nesta ordem, o ser humano e na sua relação homem e mulher tem esta missão dentro do conjunto da criação de dar sentido um ao outro e bem como objetivo na criação dessa relação homem e mulher garantir o ordenamento da convivência social. A relação homem e mulher é sempre em função de que ambos, buscando numa relação de reciprocidade, de comunicação, de correspondência, buscar construir uma sociedade, porque é justamente da relação familiar em que se gera os novos filhos, tornando desse modo o homem e a mulher cooperadores na ordem da criação. Acho que é um panorama do livro do Gênesis, que aqui apresento como introdução. Então vamos ver agora o que no Alcorão. Sim, muito obrigado, Padre. Depois o Senhor também vai ter tempo, desculpe. Depois também o Senhor vai ter tempo, porque nós temos desliga, aqui tem teclado. Como falei, como o irmão querido Nasser falou, nós temos uma apresentação inicial, e depois também o Senhor vai ter tempo de entre 5 a 7 minutos para completar, concluir sua apresentação. Se chegar alguma pergunta, alguma dúvida, irmãos queridos podem fazer. Até mesmo por exemplo, se surgir alguma coisa na mente do Senhor, a minha apresentação também pode deixar na meia apresentação final. Tudo bem. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Assalamu alaikum, queridos irmãos e aqueles que estão nos acompanhando. O encontro número 23, o encontro interreligioso número 23 no Centro Islâmico. Estamos com vocês, queridos. Como sempre falamos, a finalidade desses encontros seria chegar a uma certa compreensão mútua, entre os muçulmanos e os irmãos cristãos. Sabemos que entre o islamismo e o cristianismo há muitos pontos semelhantes. Claro, tem pontos muito diferentes, Às vezes nossa visão é completamente diferente, com aquilo que meus queridos cristãos acreditam. Então, estamos deixando esses encontros justamente com essa finalidade. Vamos nos compreender o que o Islã, o que o cristianismo, no caso do querido padre, o que o catolicismo. Hoje em dia, esse ramo de cristianismo que a gente chama de protestante ou evangélicos, eles cada vez estão mais
sabe, se distanciando da Igreja Católica. São cristãos, mas às vezes o método deles, ou seja, a visão deles no cristianismo é um pouco diferente. Então, a gente pretende utilizar o termo catolicismo, né? Tudo bem. De uma forma geral, no Alcorão Sagrado, Deus menciona ser humano em 125 vezes, 125 versículos do Alcorão Sagrado. O ser humano foi mencionado tantas vezes no Alcorão Sagrado. Tem versículos que falam sobre a criação do corpo do ser humano. O corpo do ser humano é uma das criações mais complexas para estudar. Eu tinha aula de teologia, né, no seminário de Curitiba. Eu falei, padre, tem um grande cientista francês, ele deixou o tempo todo da vida para pesquisar. Era um biólogo, né? Pesquisar sobre os animais. Finalmente, um dia ele estava refletindo sobre ele mesmo. Falou, que tal eu pesquisar sobre o ser humano? No fim da sua pesquisa, ele escreveu um livro, traduzido para o português também. Em diversas línguas foi traduzido esse livro. Ser humano é um ser desconhecido. Esse ser humano é tão complexo. A criação do corpo, estamos falando ainda sobre o corpo do ser humano, é tão complexo que Deus, ao referir da sua existência, ou seja, ao referir das provas da sua existência, fala para o ser humano no Alcorão Sagrado, olha para teu corpo. Nós criamos vocês. Deixamos as provas da nossa existência na criação de vocês. O ser humano não precisa ficar cansado, pesquisando, estudando sobre Deus. Não, olha para si mesmo. Ontem à noite eu estava assistindo um documentário muito interessante. Tem um líquido quando... É muito interessante. Tem um líquido quando a gente come, a gente consome uma comida. Essas comidas, depois de serem mastigados, vão no fundo. Chegam a um certo ponto que fica parado por um tempo, 1 hora, 2 horas, no estômago. No estômago temos um líquido, acidez, muito ácido, para começar a questão de, como fala, digestão. E depois, eu esqueci o nome, tem um membro, um órgão do corpo do ser humano, eu esqueci em português, é 20 centímetros depois do estômago. A bilis. Que é bilis? E bilis. Bilis. E bilis. O que faz isso? Essa parte do corpo do ser humano produz um líquido para desativar esse líquido acidez, para deixar como se fosse água, para os instintos pudessem carregar e tirar todas as proteínas. Olha que lindo. Eu estava pensando em outro livro também, estava lendo, não sei, um site. Tem um pesquisador, um alemão, eu acho. Ele escreveu um livro sobre o olho do ser humano. Nesse livro, eu sei o nome em árabe ou persa, em português não sei. Esse livro foi traduzido, por isso eu não menciono. Se alguém quiser pesquisar, é muito simples na internet. Senhor Google. Ele fala, o olho do ser humano é capaz de diferenciar entre 20 milhões de cores. 20 milhões de cores. Isso é somente corpo do ser humano. Agora temos alunos universitários que estudam 10 anos só para o ouvido, só para o olho, só para o coração talvez mais. Isso é o corpo do ser humano. Olha, Deus fala no Alcorão Sagrado, eu não vou ler os versículos em língua árabe, né, porque o Alcorão Sagrado, alhamdulillah, graças a Deus, foi preservado pela sua escritura original, do mesmo jeito que foi revelado, mas vou ler
Rápido a tradução. Deus fala assim, no capítulo 23, versículos 12 até 16. Deus fala, criamos um homem de essência de barro, em seguida fizemos uma gota de esperma, que inserimos em um lugar seguro, dentro da mãe. Então convertemos a gota de esperma em algo que se agarra. Transformamos o coágulo em feto e convertemos o feto em ossos. Depois revestimos os ossos de carne. Então o desenvolvemos em outra criatura. Bendito seja Deus, Criador por excelência. Então morrereis indubitavelmente. Depois sereis ressuscitados no dia do juízo final. Isso é a parte primeira da criação do ser humano. A gente precisa conhecer a criação do ser humano em dois sentidos. A criação do corpo, a criação do espírito. A criação do espírito é tão complexo. É tão complexo, Deus fala no Alcorão Sagrado. Perguntar-te sobre o espírito. Responde-lhes, o espírito está sob o comando do meu Senhor. E só vos tem sido concedido uma ínfima parte do saber. Vocês sabem pouco conhecimento sobre o Espírito. É tão complexo essa criação, essa parte da criação do ser humano, que Deus evita explicar mais. Fala, vocês sabem pouca coisa. Eu acho que Deus pensou assim. O ser humano que nem conhece, nem pode conhecer, nem é capaz de conhecer seu corpo, como vai conhecer o Espírito? Isso é ser humano. Para conhecer o propósito do ser humano, só basta a gente perguntar uma coisa, segundo o Alcorão Sagrado. Só basta fazer uma pergunta de nós mesmos. Será que tudo isso foi criado em vão? Será que atrás de tudo isso não há nenhuma sabedoria? Será que minha criação, com tanta complexidade, essa dimensão complexa da minha criação, ainda no corpo, espírito não sabemos nada, foi criado em vão, simplesmente em vão. Fomos criados e vamos morrer, acabou. O ser humano é 70 anos. O ser humano é 70 anos? Não. Você foi criado para a eternidade. Você foi criado para a eternidade. O ser humano é tão grandioso diante de Deus. Prestem atenção, queridos que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo. Estamos falando sobre o ser humano e sua criação no Alcorão Sagrado. Deus fala no Alcorão Sagrado sobre um assunto muito importante. Esse assunto que agora vou falar muito rápido, esses versículos, é uma série dos versículos que em diversas ocasiões, diversos versículos do Alcorão Sagrado foi repetido tendo o mesmo objetivo. Olha, Deus fala assim: recorda-te, ó Muhammad, porque o livro foi revelado para o profeta Muhammad, que Deus abençoe ele e sua família purificada, como a orientação para a humanidade. Recorda-te. Está falando para a sua nação, está falando para a sua comunidade, está falando para a sua humanidade, né? Quando o teu Senhor disse aos anjos: de barro criei um homem, quando o tiver plasmado e alentado com o meu espírito, prostrai-vos ante ele. Falou para os anjos. E todos os anjos se prostraram unanimemente, menos Lúcifer, que se ensoberbeceu e se contou entre os incrédulos. Deus lhe perguntou: ó Lúcifer, o que te impede de ter prostrares antes o que eu criei com minhas mãos? Quer dizer, com meu poder. Acaso estás ensoberbecido ou é que te contas entre os altivos? Respondeu Lúcifer: sou superior a ele. A mim me criaste do fogo, a ele, Adão, do barro. Deus lhe disse: vai-te daqui, porque és maldito. No trono de Deus não há soberba, não há arrogância,
e a minha maldição pesará sobre ti até o dia do juízo final. Disse, ó Senhor meu, Lúcifer falou para Deus, ó Senhor meu, tolera-me até o dia em que forem ressuscitados os seres humanos. Deus lhe disse, serás tu tolerados até o dia do término prefixado. Isso aqui tem um ponto, no fim eu vou falar, muito importante. Disse Satanás, por teu poder, que os seduzirei a todos, exceto entre eles os teus servos sinceros. Disse-lhe Deus, esta é a verdade, e a verdade é certamente que lutarei o inferno contigo e com todos os que dentre eles te seguirem. O diabo falou para Deus, agora que eu sou expulso do reino, expulso do céu, me dá uma chance para viver o tempo todo, até o dia do juízo final. Deus não aceita, mas aceitou isso. Você vai viver, você é tolerado, utiliza o termo tolerado. Chega um certo momento, ele recebe a ira de Deus. Você vai receber um término prefixado. Esse término prefixado, irmão querido padre, a vida do diabo, a vida do Lúcifer, se finaliza no dia do advento do Salvador. Segundo a ideia dos muçulmanos, quando o Salvador surgir, que é uma pessoa chamada Imam al-Mahdi, o 12º sucessor do profeta Muhammad, que Deus abençoe ele e sua família purificada, junto com Jesus. Jesus seria o general do exército dele. Precisa de exército, sim. Para combater com a corrupção, para combater com a opressão, precisa do exército. O ser humano não volta no caminho de Deus com a pregação. Não, às vezes precisa da espada. Espada pela ordem de Deus, tudo bem. O diabo vai viver até aquele momento. O Salvador era aquele que vai matar ele. Tudo bem. Falando esse ponto e depois passar para o irmão, para o querido padre. Falando tudo isso para chegar a esse certo ponto. Em diversas partes do Alcorão Sagrado, Deus fala sobre o ser humano, dando ênfase que o ser humano tem duas dimensões. O ser humano não é como qualquer animal. Ou seja, a categoria dele é diferente. Aqueles ateus que pretendem sempre, faz o máximo possível para comprovar que o ser humano, junto com os seres humanos, os seres animais, foram criados na evolução. No Alcorão Sagrado, nós podemos comprovar isso, muito interessante. Precisamos falar para os ateus. No Alcorão Sagrado, temos versículos que falam que Deus criou tudo da água. Deus criou tudo da terra mesmo. Pode ser, é um processo de evolução, pode ser. Mas no caso do ser humano, Deus em diversas ocasiões do Alcorão, em diversos versículos fala, eu era quem criou o ser humano. Diretamente Deus criou o profeta Adão, do barro. É muito interessante que o padre falou, Adão, esse termo que em língua árabe a gente utiliza, em inglês também é parecido, Adão. Porque a cor do rosto dele era parecido do barro, como o irmão querido padre. Olha a semelhança. Deus criou o profeta Adão. E dele surgiu toda a humanidade. Dele surgiu toda a humanidade. Então, o ênfase que o Alcorão Sagrado deixa sobre a criação, isso, o propósito da criação do ser humano, seria isso. Você tem duas dimensões. Uma dimensão material. Você está aqui no mundo material, mas não esqueça da sua dimensão espiritual. Você não é como qualquer criatura. Se Deus quiser, vou concluir. Por favor, padre. Observamos que temos muitas coisas muito parecidas na narrativa do mistério da criação. Os personagens também são comuns. O Adão. E também, bem como também na nossa coletânea de Salmos das Sagradas Escrituras, Salmo 8, vai dizer
quem é o homem, Senhor, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? O salmista, na sua situação, ele se reconhece na sua pequenez, diante de toda a magnitude da obra criada, e dizer, mas diante de todo esse mistério, quem é este ser humano? Porque o Senhor cuida desse ser humano com tanto carinho. E na revelação católica das Sagradas Escrituras, hebraica, esta relação entre corpo e espírito é sempre porque a manifestação do que somos, só podemos nos manifestar como presença no mundo graças a um corpo. E só podemos manifestar aquilo que é do espírito, a vontade espiritual, mediante o corpo que temos. Então as duas coisas, ela tem o mesmo peso. Um corpo não pode ser sem um espírito. E aí então depois entendemos quando Jesus fala naquela parábola, né? Se o grão de trigo, e é ele mesmo que se compara ao grão de trigo, não cai por terra, permanecerá só um grão de trigo. Mas agora, se cai por terra e morre, aí se manifesta aquilo que nós somos na sua origem. Nós vamos depois, então, falamos de ressurreição dessa vida nova. Ou seja, o corpo maravilhoso, que é epifania do ser no mundo, e ele só é epifania do ser no mundo graças a este Espírito. E é este Espírito que na ressurreição se manifestará como aquilo que ele sempre foi. Então, para nós, na nossa teologia, na nossa espiritualidade, tudo aquilo que nós vivemos, é claro, dessa vida moral, dessa vida de fazer a vontade de Deus, porque o que é característico do ser humano? É o desejo de Deus. Santo Agostinho vai dizer o seguinte: fizeste no Senhor para vós, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em vós. Ele diz assim, mas quem começou em mim o desejo de Deus? Se a gente pensar na questão do desejo, quem começa o desejo? O desejo é algo que é como se é despertado em nós. E ele vai dar aqui, Santo Agostinho vai dizer, é este o mistério, que não foi nós que colocamos em nós o desejo, essa propensão, essa busca da comunhão com o divino. Tendência espiritual. A tendência espiritual. A gente chama esse termo, eu estudei isso no livro chamado Confissão de São Agostinho. No Coro Sagrado tem versículo sobre esse ponto, ou seja, essa tendência espiritual do ser humano, Deus fala essa tendência de fitra. Deus criou o ser humano e já colocou uma semente, como vamos falar assim, uma bússola em busca do Senhor. Então, esse conceito existe no Coro Sagrado, por favor. E outra questão bastante interessante, né, de que aí nós podemos perguntar, né, dentro desse mistério tão amado por Deus que é o ser humano, então como é que é a questão do mal? Falamos de Lúcifer, que é essa personificação da soberba, e ali na teologia católica, o mal é sempre uma insinuação, ele não pode ser um ente. Aí novamente apela para justificar esse argumento a Santo Agostinho conversando com a sua mãe Mônica, e cabe aqui abrir um parênteses, né? Agostinho nasceu no norte da África, onde hoje é a Argélia. Então o pensamento de Agostinho não foge muito da cosmovisão de todo o Oriente Médio. Sim. Então esse pensamento agostiniano, que a nossa teologia bebe muito, ela bebe ali daquela mentalidade do Oriente Médio. No ano 300 ele nasceu. 354. 300 anos depois o profeta Muhammad surgiu. Então, se a gente considerar, vamos falar assim, a pura cultura islâmica a partir do profeta Muhammad, então São Agostinho
teve contato com a cultura árabe, que é algo diferente com a cultura islâmica. Ah, sim. Bom saber. e trago presente que ele, nesse diálogo com a mãe, ele pergunta para a mãe: mas se eu desejar um mal, pensando que esse mal é para minha felicidade, e mesmo assim obtendo, eu serei feliz? E a mãe responde: mesmo você conseguindo, pensando ser a sua felicidade, alguma coisa que é má, você não será feliz. Porque sempre o mal é a ausência de Deus. Então o mal está em você sentir prazer daquilo na onde Deus não estaria. Onde Deus não se faz presente. E é nessa situação de que na Sagrada Escritura que vai entrar a dimensão do pecado. O pecado é justamente a decisão de viver sem Deus. E aí é então viver simplesmente a sua condição corpórea. Não viver a sua dimensão espiritual que se manifesta num corpo. E aprofundando esse conceito, né, que nas Sagradas Escrituras nós vemos de que a criação acontece dentro de um cenário de um jardim. Nas Sagradas Escrituras ela acontece nesse cenário de um jardim. Ali nós já vimos de que é da água, e é interessante que na segunda narrativa, no Alcorão se fala da criação a partir do ser da água, né? Sim. Na narração da criação tem duas narrativas. Na segunda narrativa da criação, vai falar de que existia umas águas, e as águas eram interessantes, esse movimento das águas, nessa segunda narrativa, é que como as águas subissem, ela não tivesse o movimento descendente, mas ascendente. E é desta água que tem esse movimento, em que é usado como material a água e o barro para plasmar este ser humano. E que é plasmado, como já dizemos, tanto no Alcorão como na Sagrada Escritura, sempre cercado de muito cuidado, de muito carinho. E numa relação sempre com o Criador. O Criador é um Criador ocupado com a sua criatura amada. Que ele percebe que Adão anda solitário. Que ele não havia encontrado a correspondente. E aí então Deus manda um sono para Adão. É como que fosse quase que um sono letárgico. E é desse sono, se ele permanecesse nesse sono letárgico, a solidão o assolaria e ele não existiria mais. E é nesse momento de sono que cirurgicamente Deus então, como já dizia, cria essa mulher para uma relação com ele, para a geração de filhos, para perpetuar, acho que tem uma similitude aqui, para perpetuar a questão da criação do mistério. Então, o Deus capacita homem e mulher para poder comunicar aquilo que é dele. Se existe uma característica que mais aproxima a criatura do Criador, o humano do divino, é a potência de gerar vida, de dar a vida. Porque deixo essas colocações, eu tenho medo uma vez de esquecer. Sim, isso existe na Bíblia. Deus criou Adão, depois de um tempo, Adão se encontra muito sozinho. Deus também percebe isso. Fala que bom eu criaste para ele uma companheira. Cria Eva. Mas a história no Alcorão Sagrado é diferente. Deus cria Adão, depois de um pouco tempo, Deus cria Eva. Eva também tinha uma criação, vamos falar assim, independente de Adão. Ela não foi criada da costela de Adão. Esse conceito no Alcorão Sagrado não existe. Então, ela tinha uma criação independente para ela, sendo companheira de Adão, por favor. E é nessa... Segundo o Alcorão. E na Sagrada Escritura católica, cristã, a revelação cristã, na Bíblia hebraica, e é nesse jardim que os dois convivem.
E no centro deste jardim existe uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual é o porquê desta imagem, dessa convivência num jardim, onde que tudo está à disposição para a felicidade do gênero humano? E por que existe então uma árvore como um limite? Essa árvore, como limite, está justamente porque é na relação que se pode discernir o bem do mal. O homem, o ser humano, quando ele decide por si só o que é bom e mal, ele corre o risco de pensar que o que ele está escolhendo pode ser um bem e poderá ser um mal. Então, é muito diferente a história no Corão, muito diferente. Então, por isso que tem esse limite da árvore. A árvore é o espaço. Geralmente a gente diz, né? Se fosse esse jardim lá no Rio Grande do Sul, a árvore é um ambiente onde que os gaúchos tomariam chimarrão no final de tarde discutindo o que vão fazer. Se fosse lá em Minas, essa árvore é o espaço onde que se comeriam tomariam uma xícara de café e acompanhado de um pão de queijo, decidindo o que se vai fazer, qual a melhor ação. Mas agora, quando falta justamente esse diálogo, essa relação de submeter a minha vontade. Qual que é a minha vontade? Será que essa vontade convém? Então, esse é o símbolo desta árvore. E quando o ser humano decide, então, usurpar de todo esse conhecimento, querer ele por si só, decidir como se fosse Deus, aí entra o que nós chamamos de pecado. O pecado é toda a ação sem Deus. E depois, essa construção do pecado é também base para a construção da salvação, que para nós, na teologia católica, é a pessoa de Jesus Cristo. E aí vamos se perguntar, mas se o ser humano não tivesse pecado, o Verbo de Deus, Jesus Cristo, teria assumido um corpo humano? E a resposta sempre vai ser sim. Por conta de que mesmo não tendo o pecado, o ser humano, ele sempre vai sentir que é alguém incompleto. E por ser incompleto, precisa de salvação. Nós não somos e temos o desejo do infinito, mas sempre saberemos que somos finitos. Carregamos o desejo de infinito, mas sempre somos finitos. E é isso que nós chamamos a categoria de salvação. E é só no diálogo do divino com o humano, do humano com o divino, que para nós esse diálogo e essa comunhão acontece em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus que se faz homem, que esta abre o espaço da comunicação, da entrada de toda a nossa humanidade numa compreensão salvadora com Deus. O Filho de Deus, que é Jesus Cristo, comunica a todos nós aquela condição primária de criatura que é de ser agora e de chamar e de se relacionar Deus como Pai. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe, Padre. Em primeiro lugar, tem algumas conotações na palavra do querido Padre. Em primeiro lugar, para o ser humano continuar sendo permanente na satisfação de Deus, ele precisa se encontrar na obediência de Deus. Para buscar esse caminho de obediência, segundo o islamismo, Deus deu para o ser humano 3 ferramentas. Primeiro, o coração. O coração seria o mesmo fitra que eu falei, essa tendência para o bem, né? Que o ajuda, o conduz em busca de Deus. Segundo uma palavra do profeta, Deus colocou no ser humano 2 mensageiros, mensageiro interior, mensageiro exterior. Mensageiro interior dele seria sua mentalidade, seu raciocínio.
e depois mensageiros exteriores, todos aqueles homens que foram enviados para nos transmitir a mensagem de Deus, Adão, Jesus, Moisés, Muhammad, Noé, todos eles que fizeram o máximo possível para transmitir a mensagem de Deus para a humanidade. E outro ponto que o padre falou sobre o mal é onde se encontra, vamos falar assim, se percebe a ausência de Deus. Nós não falamos assim no Islã, nós falamos que o mal é produzido pela negligência. Quando o ser humano vira as costas, não lembra de Deus. Ele faz questão de negar a Deus, fez a questão de esquecer a Deus. Isso seria um momento de mal. O mal é produzido pelo ser humano. É produzido pela vontade do ser humano. Nós acreditamos no livre-arbítrio do ser humano. Na teologia islâmica fala sobre o livre-arbítrio. Não prestem atenção, queridos, aqueles que estão assistindo também. No Islã nós falamos na teologia sobre um certo livre-arbítrio entre dois estados. Entre o estado de livre-arbítrio total e a questão de determinismo. O que é livre-arbítrio total? Eu não queria deixar essa colocação. O padre falou, então preciso falar do ponto de vista do Islã. O livre-arbítrio total é... Alguns grupos dos judeus têm essa ideia. Eles falam assim, Deus criou o ser humano e não interfere mais. Ele não aplica a sua vontade. Já criou, acabou. A natureza que faz, o ser humano que faz. Ele deixou em andamento esse processo da natureza de acontecer, de ser, de virar, de ficar, né? E não interfere mais. Isso seria um livre-arbítrio total. Deus não pode interferir. Deus não pode prescrever, determinar o destino do ser humano. Ele que decide tudo. A gente fala não. Ele tem livre-arbítrio no meio de duas vontades. A determinação de Deus, né? E seu livre-arbítrio, sua vontade. Então, isso é muito importante. Sobre a questão do problema do problema do mal, que seria uma questão nova na teologia, na verdade nós temos a teologia em duas partes, segundo a religião islâmica. Nós temos a teologia antiga, que fala sobre Deus, seus atributos, profecia, sabe, várias coisas sobre, por exemplo, milagres, sobre os sinais de um verdadeiro profeta, fala sobre muita coisa. Mas temos pontos que fazem parte da teologia nova, por exemplo, o problema do mal, né? A questão de relativismo religioso. São questões que são tratadas na teologia, na nova teologia. É um estudo que antigamente não estava no meio no campo científico dos teólogos muçulmanos. Na verdade, tem questões que os europeus criaram e os muçulmanos, para defender a ideia do Islã, né, a ideologia do Islã, eles tentaram, na verdade, defender. Por isso mesmo começaram a falar sobre esses assuntos. E a questão do árvore proibido na religião islâmica, o padre deixou então para eu explicar a visão islâmica também. O árvore proibido que nós na religião islâmica temos era algo, em primeiro lugar, era o trigo. Tem algumas questões que falam era maçã, mas não tão fraco, mas era trigo, não era um árvore, uma plantação. Mas esse árvore, essa plantação, era a manifestação daquilo que não se combina com o ser humano. Daquilo que o ser humano não poderá ser capaz de compreender. Daquilo que, como o padre falou, talvez é uma palavra boa, limite. Para o ser humano não passar os limites. No Islã, fala convictamente, aquele árvore não era o árvore do conhecimento. Não é bom, não é mau o ser humano saber. Os saberes são muito, como fala, são bem descritos no Alcorão Sagrado. Somente tocar no assunto. Quem sabe uma vez a gente pode fazer
encontro entre religiosos sobre a questão do conhecimento. Falamos no Alcorão Sagrado, foi mencionado mais de 100 vezes o ser humano, tá certo? Mais de 70 vezes Deus utiliza o termo conhecimento. É um livro, prestem atenção, é um livro que é 1/5 da Bíblia. É um livro, o conteúdo total dele é 1/5 da Bíblia. Tudo bem. Começando a minha fala, queridos, não demora muito. O Alcorão Sagrado fala, aquele que não aproveitar da sua espiritualidade, aquele que recusa aquelas ferramentas que eu falei, ferramentas para a orientação do ser humano, tem essa situação. Esse versículo é fantástico. Versículo número 179, no capítulo 7. Temos criados para o inferno, ou seja, lançaremos no inferno numerosos gênios e humanos com coração com os quais não compreendem, olhos com os quais não veem, ouvidos com os quais não ouvem. Tem tudo. Ele é capacitado pelo coração, pelo olho, pelo ouvido, para compreender, para descobrir, para buscar o conhecimento, para sair desse estado da ignorância humana. Mas ele quer parar. É bem como a água. Quando a água está circulando como um rio, não tem cheiro, muito cheiroso até mesmo, um cheiro muito bom. Dá para viver os peixes, né? Mas quando a água é parada, vai acontecer o quê? Vai corromper. Continua Deus. São aqueles seres humanos que são capacitados, mas não aproveitam dessas ferramentas, são como as bestas. Quiçá pior, porque são desatentos. Em primeiro lugar, Deus fala assim, estas pessoas são como bestas. Ainda não. São pior. São pior que as bestas. No Alcorão Sagrado tem várias descrições sobre o ser humano. No Alcorão Sagrado, em diversos versículos, fala sobre o ser humano é opressor a si mesmo, o ser humano é ignorante, o ser humano é teimoso, o ser humano é ingrato. Em diversos versículos fala ao contrário, fala o ser humano é ciente, vidente, agradecido, possuidor do Espírito de Deus, representante de Deus, né? Se eu quisesse trazer todos esses versículos, ia demorar muito, mas tudo está dependendo de praticar algo que aproxima ele de Deus. Se o ser humano vive no caminho de Deus, o ser humano que é crente, é conhecido como ciente, vidente, possuidor do Espírito de Deus, possuidor como chamado de representante de Deus. Mas aquele que vira as costas, recusa tudo isso, não olha, fecha seus olhos. Deus utiliza o termo de cego. Aqueles que não olham Deus no universo são como cegos, e vão ser ressuscitados cegos. Aqueles que esqueçam de Deus serão esquecidos. O inferno é o lugar do esquecimento. Não existe. Parece que você não viveu. Parece que você não estava. Tudo referido a quem? O ser humano. Tem versículos muito, muito lindos sobre a descrição do ser humano vinculado à fé. Que falamos aquela segunda categoria de descrição do ser humano no Alcorão Sagrado. Deus fala assim, é certo que prosperarão os fiéis, que são humildes em suas orações, que desdendam a vaidade, que são ativos em pagar o zakat, caridade, que observam a castidade, exceto para seus cônjuges. Nisso não serão reprovados, mas aqueles que se excederem nisso serão os transgressores, os que respeitarem suas obrigações e seus pactos, e que observam as suas orações. Estes serão os herdeiros, herderão o paraíso, onde morarão eternamente. Esse ponto é sobre o ser humano, né,
que é crente, é fiel. Em outro versículo, Deus fala sobre a posição do ser humano. Deus fala, muito interessante, enobrecemos os filhos de Adão e os conduzimos pela terra e pelo mar, agraciamos-los com todo o bem e preferimos enormemente sobre a maior parte de tudo quanto criamos. Estou falando sobre o ser humano. Tem algumas palavras do profeta que falam: o ser humano pode ser pior do que os anjos se ele utilizar seu livre-arbítrio no caminho de Deus, obedecer a Deus melhor que anjos, superior aos anjos. Se ele aproveitar do seu livre-arbítrio no caminho de Deus. Se ele não, como fala no Alcorão Sagrado, vai ser pior que as bestas. Tudo bem, não vou prolongar mais que... A irmã Zainab perguntou Sim. no Facebook do padre que na Bíblia fala que Eva foi criada de Adão, da costela de Adão, enquanto ele dormia. Aí ela pergunta aqui no Facebook, se ele não estivesse dormindo, Eva não teria sido criada? Responde agora? Por favor. A questão do... Por favor, repita a pergunta, porque Então, as pessoas estão... Quem está nos acompanhando pelo Facebook nos pergunta se Eva, se Adão não lhe fosse dado aquele sono, se ela não teria sido criada. Essa é uma especulação que foge, porque a narrativa mítico, né? Porque na verdade, assim, para nós, não temos, como já dizemos, o texto religioso é um texto inspirado, na qual a gente não busca, a gente busca compreender e construir uma sabedoria, assimilar ou discernir o conteúdo, né? Então, não tem como a gente dizer, mas se isto, até meu professor de teologia dizia, teologia não se faz com a partícula se, porque se nós ficamos com o ses, a gente não vai chegar a algum ponto. E claro, questões a gente se coloca, de fato, para a gente poder adentrar na contemplação, porque todo texto revelado é como uma grande pintura que nos encanta e que a gente vai descobrindo detalhes, mas que não são detalhes que têm uma base científica. Até se a gente for olhar, né? Se nós tivéssemos as crianças, né? Quando a criança precisa de um cuidado, a gente leva ao médico, o médico vai ver aquela criança, aquele corpo, como um corpo, uma estrutura que não está funcionando em alguma coisa. Se a gente leva ao pedagogo, aquele pedagogo vai ver a estrutura, o que aquela criança é capaz de desenvolver no seu processo de maturação. Agora, para a mãe, para o pai, essa criança não é nem um organismo e nem é uma estrutura daquilo que pode ser, é o seu filho amado. Então também na teologia, na relação com Deus, na relação com os textos inspirados, a gente não busca a razão daquilo que é, mas a gente busca uma relação amorosa com aquela verdade. E aquela verdade, ela se torna para nós sentido quando diz, isso aqui é para mim, isso aqui está falando de mim. Então, não teria uma resposta categórica de dizer se Adão não tivesse dormido, se Eva nasceria. Então não tem como dizer isto, né? Então o texto bíblico, essa construção, essa pintura, a escolha das cores, dos matizes que o Criador usou e que o autor sagrado foi pintando, aí é muito decisão daquilo que ele vai sentindo, se inspirando, né? No Alcorão Sagrado tem versículos que falam, nós criamos tudo quanto existe em pares. Sempre tem dois. Até mesmo quando você olha para plantas, também são assim. Tem algum que não sei, podemos utilizar de fêmea a macho, tem algumas considerações na biologia, né? Mas todos têm pares, que um ativa o outro, para produzir outra planta. No caso do ser humano, seria o homem e a mulher. Que aí
dos exemplos são as gimnospermas e as gimnospermas, que são aquelas plantas do pinheiro, que sempre tem que crescer perto, senão não dá os pinhão. Senão, é a mesma coisa também mesmo, a polinização, que você precisa de uma planta perto da outra e os insetos para fazer o transporte do pólen, senão não tem. Então a questão da paridade também, que é interessante observar, né? De que também macho e fêmea Deus os criou na tradição católica cristã, da revelação cristã, também se fala de criou macho e fêmea, homem e mulher os criou. Me procurava aqui também, enquanto estava o Sheik me expunha o tema do inferno, né? Lugar como tudo esquece, também na Sagrada Escritura, nossa, também o inferno é esse lugar na onde que poderá os infernos te reconhecer-vos. Então o inferno também ele é descrito como lugar do esquecimento. E esquecimento é justamente o contrário de conhecimento. Mais recente ali foi feito um filme, esses filmes hollywoodianos, chamado Lucy, que uma moça acaba sendo acidentalmente absorvendo uma quantidade de uma droga sintética que é tirado lá de sintetizaram um hormônio do crescimento que era encontrado nos fetos, e aí então, enfim, mas é interessante observar que nesse filme, na literatura hollywoodiana, né, de que uma pessoa quando conhece muito, ela se acaba, ela se destrói. Que o nosso do conhecimento sempre vai ser parcial. Querer conhecer tudo. Que aí sempre foi o pecado de Adão e Eva, de querer conhecer tudo. Sem a mediação daquele que revela, foi a destruição deles. Nesse filme também, aqui é mais recente, também traz essa ideia, já a partir dessa situação. Se o ser humano quiser conhecer tudo, ele se destrói. Santo Agostinho diz, quando ele fala da memória, né? Graças a Deus que a gente esquece. Porque se a memória guardasse tudo, a gente não saberia o que fazer com todo o conhecimento que temos. Completando só um minuto, porque o padre falou sobre a questão de conhecimento. Temos um versículo no capítulo 2, versículo 30 e 31, 32. Vou ler muito rápido e finalizamos. Deus fala assim: recorda-te, ó profeta, de quando teu Senhor disse aos anjos: vou instituir um legatário na terra, referindo ao ser humano, o profeta Adão. Perguntaram-lhe: estabelecerás nela? Os anjos perguntaram: nela, quem ali fará corrupção, derramando sangue, enquanto nós celebramos teus louvores, glorificamos-te? Deus então disse: eu sei o que vós ignorais. Ele ensinou a Adão todos os nomes e depois apresentou-se aos anjos. Ele lhes falou: nomeai-os para mim, se estiverdes certos. Os anjos disseram: glorificado sejas, não possuímos mais conhecimento além do que tu nos proporcionaste, porque somente tu és prudente e sapientíssimo. Então, o ser humano é como se fosse uma tigela para receber essa água da vida, que seria o conhecimento. O ser humano é tão querido, é tão honrado diante de Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Não vamos prolongar mais que isso. Padre, tem alguma colocação ao finalizar? Só agradecendo a oportunidade de poder dividir com os nossos ouvintes, também com o Sheik Mahdi, esse nosso momento aqui de bate-papo com essa comunidade. Também fica aqui, quero estender o convite, vamos marcar, não quero ser paulista, que os paulistas dizem, vamos marcar um dia. Aí diz que não marca nunca, mas terminado, vamos agendar um momento para poder também ir lá na nossa comunidade. Um apelo do nosso Papa Francisco, que tanto tem se esforçado para mostrar que a humanidade ela precisa construir vínculos de fraternidade, de amizade. Nós não somos, não é porque professamos uma fé diferente ou é porque somos de origem de países diferentes que nós somos concorrentes. Somos todos participantes desse mesmo desígnio. A
Aí nós vemos que toda essa questão do nosso debate de hoje acho que aponta para isto, né? É comum a nossa cor da argila. Sim, mesmo que temos bastante pontos diferentes, temos pontos semelhantes, falei como no começo para irmãos queridos também, entenderam por que esses encontros, tantos encontros, graças a Deus chegamos para 23, né? Se Deus quiser, daqui 2 semanas convidamos o padre Ricardo Padavini, que vamos falar, ele é da Igreja Carismática, Igreja Católica e Carismática, vamos falar sobre a questão do casamento e a família, construir a família. Seria muito interessante, inshallah. Eu esqueci, eu acho, 18 de maio, eu acho, por isso ver na agenda. A finalidade seria a compreensão mútua. Muito obrigado, Padre, que Deus lhe abençoe, sempre seja bem-vindo. Quem sabe, vamos marcar outro encontro aqui para frente. Padre, tem coisas simples, questão de agradecimento do Senhor. Obrigado. E esse livro que é muito abençoado para nós, foi escrito recentemente pelo profeta Muhammad, a biografia do profeta Muhammad, que seria muito interessante o Senhor ler, conhecer. Para nós, seria um profeta que veio depois de Jesus. Quem? Que não veio para negar Jesus, veio para completar a mensagem de Jesus, Muhammad. Que Deus abençoe ele e sua família purificada. Então, por favor, estude esse livro e vai compreender melhor os muçulmanos. Muito obrigado, Padre. Qualquer dúvida, tem um WhatsApp. Não estou entendendo isto. Mas o Padre responde muito difícil. Ele manda mensagem, daqui a alguns dias responde. Parece que está ocupado demais. Muito obrigado, Padre.